todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Departamento Zero, um podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Comigo hoje tenho Bruno Seabra, médico dentista com prática exclusiva em reabilitação oral, é assistente convidado da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa no Departamento de Imagiologia, é diretor na Light Up Studio, formador palestrante em fotografia de medicina dentária. Bruno, olá, obrigado. Olá. Por teres aceitado este desafio e estares aqui comigo esta manhã para falarmos sobre temas muito pertinentes que nos ligam de alguma forma e, portanto, é um gosto imenso ter-te aqui hoje. Obrigado pelo convite, é também um prazer enorme estar aqui contigo. Boa. Bruno, nós já nos temos vindo a cruzar algumas vezes e até tive a oportunidade de dizer, apesar de nós nunca termos nos conhecido pessoalmente, criei logo uma ligação contigo e parece que já nos conhecíamos há imenso tempo. É curioso como neste mundo, na medicina dentária em particular, é onde nós nos temos cruzado mais, que há esta ligação pelo facto também de muito do teu trabalho complementar o meu e o da minha equipa, e portanto queria também dizer que gosto muito daquilo que tu fazes e do teu trabalho e que, sem te conhecer muito bem ainda, criei logo uma grande conexão e para mim ter-te aqui hoje é também Obrigado. Uma coisa muito boa. Okay. Não tinhas dito isso sequer, mas eu também aproveito para elogiar o teu trabalho, que também não te disse pessoalmente nunca, tudo o que tens feito no marketing e medicina dentária, que é super importante, e os resultados que eu acompanho, porque eu adoro essa área, como também sabes, e por isso parabéns também pelo teu trabalho. Ok, ótimo, obrigado. Já trocamos os calhardetes todos. Não foi combinado. É verdade, não foi combinado. Bruno, vamos então começar aqui com algumas principais questões que nos vão levar aqui para uma conversa muito interessante, de certeza. Vamos se calhar começar aqui sobre um bocadinho sobre o teu percurso na área da medicina dentária, onde te focaste mais, e a tua área de especialização. Fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso dentro da medicina dentária e de que forma é que a fotografia depois entrou a meio dessa jornada e veio revolucionar um bocadinho a tua forma de trabalhar e de te apaixonar também por esta área que é a fotografia. Olha, na realidade a fotografia não entrou na medicina dentária, ela já estava na minha vida. Eu era o fotógrafo da família, era o videógrafo, okay. O geek, não é? Sim. E depois na faculdade, quando acabei a faculdade, tivemos aula de imagiologia, precisamente da disciplina onde eu estou, e tínhamos aula de fotografia. E aí cresceu logo um bichinho, porque foste procurar mais informação sobre aquilo. E por isso comecei a estudar fotografia mais a fundo. Quando acabei o curso, fiquei a dar aulas em imagiologia. E depois, pronto, foi um crescer, claro que na prática clínica, trabalhava numa clínica, trabalhei na Malo Clínica 20 anos, e a Malo Clínica trabalhou muito sempre com a imagem, e por isso, nesse sentido, tínhamos sempre todo o equipamento melhor disponível, nomeadamente para a fotografia, e por isso foi um adquirir também da minha própria câmara para poder fazer e desenvolver a minha fotografia, mas por isso a fotografia entrou pelos dois lados, pelo meu gosto pela fotografia em geral e depois a necessidade na fotografia, na medicina dentária, que tem a fotografia clínica. Eu não lhe chamo clínica porque é um bocadinho para além disso. Sim. Mas enfim, já vamos falar sobre isso se calhar, mas de facto, como é que surgiu com mais intensidade, sabendo que tu hoje dou o curso de fotografia? Na realidade fui aquele fotógrafo que começou surgiu o Facebook e fiz uma página de fotógrafo. Okay. Depois, sem ser de medicina dentária, fotógrafo? Nada, sim. Fotógrafo geral, tá? Depois mais tarde criei um site de fotógrafo, fotografia de locais, coisas assim aleatórias. Depois houve umas amigas minhas que em 2013 me perguntaram se eu podia ensinar-lhes fotografia, e então fiz o meu primeiro curso de fotografia geral. Depois nesse ano fui convidado para dar um curso de fotografia em medicina dentária. Então foi aí que começou também, pronto, e depois é uma bola de neve, claro, obviamente. Imparável, mas é um prazer enorme estar a partilhar com os colegas e a ensinar a fotografia. Acredito que sim. Desde o momento em que tu começaste a trabalhar, e já tens obviamente aqui mais de 20 anos de carreira, como mencionaste. Cabelos brancos, não é? É verdade. Por acaso estava a ver que aquela fotografia que enviaste não bate certo com o que está aqui agora. É para enganar. É para enganar. Bruno, desde o momento em que começaste a trabalhar na medicina dentária até aos dias de hoje, com toda a parte de inovação tecnológica, todos os equipamentos que vocês, médicos dentistas, têm para trabalhar, e também na parte fotográfica, o que é que mudou desse momento inicial até a data de hoje, a nível tecnológico? Eu não diria só tecnológico, estou a falar na medicina dentária em geral, nomeadamente na minha área, que é a reabilitação oral. O que veio melhorar muito foi a introdução de cada vez mais da tecnologia, por isso scanners intraorais e também na parte clínica o tratamento minimamente invasivo.
isso veio melhorar imenso. Por isso, toda a parte da fotografia, da tecnologia que envolve, que permite tu fazeres um melhor diagnóstico e planeamento. Sim. E essa parte, para mim, hoje em dia é das mais importantes, nomeadamente até com a fotografia, com o scanner intraoral. Porquê? Porque eu sou do tempo, e ainda existem muitas clínicas que fazem isso, que os planos de tratamento são feitos com uma lista, não é, aleatória. Eu até nos cursos costumo dizer, quando mostro mock-ups e que podemos mostrar aos doentes como é que o seu projeto, e eu gosto muito desta palavra, vai ficar, que nós fazíamos um bocado como não se faz, por exemplo, em arquitetura. E eu comparo com a arquitetura, que é, na arquitetura, tu não tens um arquiteto que diz, olha, a sua casa vai ficar maravilhosa. Está aqui esta lista com 10 baldes de tinta branca, mais 100 metros de fio de panete e de eletricidade, e tu ficas feliz com o projeto. Não, tu vês um projeto em 3D e compras. E até queres comprar a florzinha que está ali, o banco do IKEA que ele adicionou, não é? E nós temos de evoluir para isso. E isso é o quê? É explicar ao doente como é que nós ambicionamos que ele fique. E ele perceber da melhor forma aquilo que vai ter. Isso foi o que marcou? Para mim, foi na minha atividade, porque tornou-se muito mais previsível o tratamento, é muito mais fácil tu explicares ao doente, é muito mais fácil ele aceitar um plano de tratamento e investir nisso, e por isso somos todos mais felizes, os doentes e nós também. Claro, obviamente. Em que medida é que a fotografia, neste caso em particular, a fotografia mais clínica, beneficia na prática todos os dentistas, ou todos eles os que utilizam? Olha, as vantagens da fotografia, por isso dos colegas fotografarem, e a importância que tem na atividade clínica é, primeiro, logo uma que ninguém pensa, que é médico-legal. Ou seja, é super importante nós registarmos os casos como os dentes chegam. Não só com a radiografia, antes de intervencionarmos um dente, mas também com todos os meios de diagnóstico. Por isso, fotografia, scanner intraoral, tudo isso vai levar a que nós nos possamos defender mais tarde se houver algum problema. Não é que a gente tenha feito um tratamento incorreto, mas eu sei de casos de médicos que o dente diz, e os meus dentes estavam muito melhores antes, e na realidade as pessoas não se lembram como é que estavam, e é importante relembrar, é importante a gente poder se defender e mostrar. Sim, sobretudo até em casos mais longos, não é? Tratamentos de reabilitação oral que por vezes podem demorar alguns meses. Sim, mas podem ser casos imediatos. Por exemplo, eu tenho colegas de harmonização facial que é imediata, que o doente diz, desculpe, eu estava melhor antes, ou não fez nada. E se tu tiveres uma fotografia feita de forma padronizada, tu consegues medir e ver as alterações. E por isso, pode ser imediato mesmo, estás a perceber, Nuno? Mas é importante registarem o antes. Não só por isso, mas depois, como diretor clínico de uma clínica, para mim, a parte da fotografia é importante. Porquê? Porque tendo uma clínica grande, é impossível tu controlares o trabalho de toda a gente. E por isso, se tu tiveres as pessoas a fotografar, não só para o diagnóstico, mas depois os casos finais, as pessoas vão fazer as coisas com mais cuidado, vão tratar os doentes de melhor forma, vão explicar melhor aos doentes, porque têm ferramentas para isso, e por isso tu vais controlar todo o problema que existe na gestão de uma clínica que tu não sabes que pode ser, por exemplo, só com isto prevenido. Então essa é outra função, que é invisível, mas será uma proteção das próprias clínicas e dos próprios colegas. Depois, sem dúvida, a parte do diagnóstico e planeamento, comunicação com os colegas, que também tem a ver com isto. Tu poderes reunir com um colega mais experiente e perguntares a opinião. Tu envias as fotografias para o laboratório e dizes exatamente aquilo que queres que alterem, como querem que inserem o caso, e por isso traz vantagens também enormes. Eu salientava estas três: a médico-legal, a comunicação, quer com o paciente, quer com os colegas, e a capacidade de diagnóstico. Sim, isso é também uma ferramenta de marketing, não é? Porque na verdade é muito importante. Eu fiz esta pergunta e na verdade eu já sabia, eu já sei a minha resposta, mas obviamente também queria saber a tua. Mas é sem dúvida um dos pontos mais importantes na perspectiva de marketing, é vocês médicos cientistas, poderem apresentar o vosso produto. Eu dou sempre este exemplo: se eu tiver uma sapataria e não mostrar os sapatos que eu produzo ou que eu vendo, as pessoas nunca vão querer comprar porque não veem, não é? Claro. Já me aconteceu em algumas circunstâncias alguns profissionais não quererem mostrar os seus casos clínicos, talvez por um bocadinho por falta de segurança sobre o que produzem, ou um bocadinho por inércia de não quererem fotografar porque aquilo ocupa o tempo de consulta. E nesse sentido eu acho que existe uma lacuna enorme e que lhe está, de alguma forma, tem a prejudicar o seu trabalho futuro. Ou seja, tu dizes uma lacuna e eu diria um espaço enorme para crescer, o que é ótimo. Exato. Mas na realidade eu já tive casos, por exemplo, de
de médicos vieram ao meu curso de fotografia para aprender fotografia e no site deles não tem sequer a fotografia deles. E tu percebes que a marketing isso é muito importante. Bem? Ainda por cima, após Covid, as pessoas não te veem, estás de máscara. Como é que vão conhecer o médico que o vai ver? Como é que vais ganhar empatia e segurança, não é? E criar ali uma relação através de uma fotografia na internet. Eu acho que as fotografias, quer seja da equipa, que é super importante, e eu gosto muito de falar deste tema, que é a importância que tem a fotografia na imagem que tu geras no outro. Não estou a falar de medicina dentária, estou a falar agora de retrato, que é uma das minhas áreas favoritas que desenvolvo no estúdio, mas a importância que tem a fotografia. Existem estudos que mostram que tu, numa fração de segundo, tu ficas com uma imagem logo direta da outra pessoa que tens à frente, só pela imagem que tem. E por isso tu queres ter a melhor imagem. Isto a falar pessoalmente, mas também através de uma imagem que tu vês. Vais a um site, vês a imagem e diz: este médico é simpático. E na fotografia nós conseguimos, ele até pode ser um estupor. Mas nós conseguimos fazer julgamento pela uma imagem, não é? Um julgamento, ou seja, em termos de confiança e de empatia, há estudos que mostram que consegues te tirar logo. E depois para reverter isso é muito difícil. Dá-te muito mais trabalho. Então temos de ser temos de ter as imagens melhores que existem na nossa página, na webpage ou no nosso Instagram, precisamente para criar toda essa ligação que os doentes procuram. E isso demonstra cuidado. Claro. E todos nós somos consumidores de conteúdos digitais, todos temos contas e nós enquanto consumidores fazemos esse julgamento das imagens. Sim. Nós vemos, entre estar a seguir três páginas de Instagram e ver uma que tem um cuidado excepcional com as fotografias, muito bem cuidadas, muito bem fotografadas por profissionais, provavelmente, sim, e outra que não tem esse cuidado, ou que são coisas um bocadinho mais aleatórias, de alguma forma permite-nos a nós também fazer esse julgamento, que é, se este tipo se preocupa tão bem em se promover os seus casos, a sua imagem, a sua própria clínica ou o seu negócio, provavelmente ele poderá ter esse grau de cuidado também com a sua profissão, com o que entrega. Mas sabes que às vezes não existe sequer a consciência do que é uma boa foto. Sim. Uma boa foto não é ver-se gengiva e dentes, ou uma cara. Uma boa foto de retrato, por exemplo, é a cara não estar distorcida, estar bem iluminada. Sim. Não é? Por exemplo, ter um white balance, que é a cor antes e depois, calibrada, não estar uma amarela e uma cor de rosa. Isso na harmonização facial, no branqueamento é importante, a distorção também é importante, nos dentes ou não. Eu vejo sites com casos clínicos que eu tenho vergonha. São mesmo horríveis, porque muitos são tirados com telemóveis ou não são calibrados. Inclusive, muitas sombras, muitas vezes também. Sim, mas imagina, a boca é uma distorção completa, ou seja, aquilo não está a beneficiar nada, não é? É o automático, ligar um automático, provavelmente. Pronto, tinham de pôr casos, porque eventualmente alguém na gestão de redes pediu de redes ou website que pediu que tivessem conteúdo e eles tiraram umas fotos, mas não atualizaram a forma como as fazem. Mesmo tirando fotografias com uma máquina profissional como esta, ok? Isso não significa que a tua fotografia vá estar boa, não como registro um caso clínico antes e depois, porque pode estar ótima, mas não estar boa para alguém ver e para comprar. O que é que eu quero dizer com isto? Uma vez tive um paciente, eu estava a fazer a reabilitação, eu conto isto algumas vezes porque é importante aqueles casos que nos vão aparecendo que nos impactam, e ele estava já no final do tratamento e ele ganhou alguma coisa e disse: olha, eu tinha 2 sítios onde podia ir, 2 clínicas, e é a esta ou a esta onde estou agora consigo. E eu vim a esta porque os casos, os sorrisos eram mais naturais. Oh, não. E as pessoas não sabem que às vezes, mesmo tirando uma fotografia com um flash profissional e uma lente profissional que custa dinheiro, o caso no final não vai estar, eu costumo chamar esta imagem, esta palavra, sexy. Sim. Okay? E tu fotografares um caso sexy é diferente de tu registares um caso. Está bem? Pronto. E é isso que eu tento incentivar nos cursos e ensinar, que é, tu podes registrar os casos ótimos e há ótimos profissionais, mas depois a fotografia não valoriza, nomeadamente para os pacientes quando olham, porque é muito simples de explicar. Os dentes refletem luz. Se tu dás uma flashada num dente, o dente vai ficar com uma mancha de luz branca. Quando eu olho para ti, para o teu sorriso, eu não vejo um reflexo de luz branca nos dentes. Eu vejo uma luz ampla, sim, que não vejo nenhum reflexo em especial. E por isso, essa luz, que é a que eu chamo sexy, tem que ser usada também para os nossos websites. Eu não digo, por exemplo, para comunicar com o laboratório isso seja usado, porque aí vamos eventualmente até não ter informação ou não. Mas nós temos de adaptar a nossa fotografia para o fim que ela tem, está bem? Por exemplo, eu agora passei aqui por baixo, antes de vir para aqui, e estava aqui uma clínica em baixo.
Os casos que estão na montra, eu olhei e pensei, meu Deus, o que é isto? Sim. Ok? É uma coisa simples. E estão a passar na montra, toda a gente está a ver. Sim. Mas os doentes não são valorizados no seu retrato, as fotografias estão distorcidas. O caso não é excepcional, sim. Não é excepcional, pronto. E isso tem que ser muito bem cuidado, como dizes. Porque é isso, a tua montra tem que estar especial. Tem que estar, eu costumo dizer, e eu também crio sites, eu criei o meu site do estúdio. Eu digo assim: o meu site do estúdio tem que ser o melhor site de fotografia de estúdio que existe no mundo. Ok? E ao desenvolver um site para uma clínica, a pessoa tem que pensar nisso. Qual é a melhor imagem? E tem que se inspirar e vão aos teus sites. Sim. E inspiram-se com certeza, porque são ótimos. Claro. Mas é assim, tu tens de te inspirar em qualquer coisa, não precisas inventar nada e inspirar-te para criar as tuas próprias imagens com as tuas pessoas, com o teu ambiente, com a tua empatia e com a tua relação. Aquilo que eu sinto mais, na verdade, é alguma resistência e talvez um pouquinho de inércia à formação da fotografia. Acho que, de modo geral, alguns profissionais desvalorizam o facto da documentação. Se calhar agarram-se ao facto de acharem que aquilo que já fazem é muito bom e, portanto, as pessoas que me contactarem ou que quiserem os meus serviços têm que confiar em mim. E eu acho que talvez seja um bocado essa falta de noção que faz com que, se calhar, permita este bloqueio tão grande no que diz respeito à parte da fotografia clínica. Porque obviamente sim, também. Nós não estamos todos aptos a tirar a fotografia nem a fazer outro tipo de processos de trabalho, mas aprendemos, e é por isso que tu também criaste o teu curso de fotografia, o teu centro de formação para ensinar outros profissionais a poderem fazer as fotografias. Minha pergunta agora é neste sentido: o que é que te motivou a criar este centro de formação e ajudar os outros profissionais a poderem também aplicar fotografia clínica no seu dia-a-dia? Basicamente, eu sou doido por ensinar. Adoro ensinar, adoro conhecer pessoas, e isso é uma oportunidade ótima também de aprender, e por isso já dei muitos cursos, já conheci muita gente, e na realidade tu notas que estás a impactar de facto a atividade clínica desses colegas, e quando partilham contigo imagens, olhem aqui, e tenho uma colega especial, não vou referir o nome, mas ela assim no dia seguinte ao curso, segunda-feira, mudou toda a sua prática de fotografia e mostrava: olha Bruno, olha a fotografia antes, olha a fotografia depois, toda orgulhosa. Sim. E aqui estamos a falar até de uma fotografia de retrato, toda orgulhosa do que fez, e por isso tu conseguis impactar muito facilmente, porque eu conheço muito profundamente a fotografia, quer intraoral, quer de retrato, e por isso é muito fácil poder ajudar de facto os colegas a melhorarem a sua imagem. Às vezes é mesmo por desconhecimento. Sim. Acham que têm dentes e gengiva e aquilo é uma imagem boa, ok? E não é. Está bem? Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Uma vez estava a dar um curso num grupo e havia um colega e mostrei a diferença que existia entre ter uma lente macro, por exemplo, de 100mm e uma de 60mm, e mostrei a distorção e a alteração. E havia um colega que fazia ortodontia e dizia: Bruno, agora já percebi porque é que eu olho para as minhas imagens e são estranhas. Sim. Eu percebi que eram estranhas, mas eu expliquei-lhe pela teoria, pela física, porque é que aquilo acontecia. Pronto, e ele compreendeu porque é que as imagens estavam de facto estranhas, porque isso acontece. Então, quando nós utilizamos estas máquinas mais ou menos profissionais, porque também podemos usar o telemóvel, ok? Sim. O telemóvel tem de ser usado com as características próprias para não distorcermos a boca, para podermos iluminar e para fazer exatamente a fotografia que fazemos como usamos uma máquina profissional. Eu já vi alguns equipamentos, nomeadamente flash, para adaptar em telemóveis. Iluminadores, exatamente. Já utilizaste? Tens alguma opinião formada sobre esse equipamento? Para tirar a fotografia à boca, eu costumo dizer que a boca é um buraco negro. Okay? Nós trabalhamos na pior situação que existe em fotografia, e para quem percebe de fotografia, nós temos de ter a boca toda nítida, okay? Focamos nos dentes e tem que estar tudo nítido. E como estamos muito próximo, perdemos profundidade de campo. Então nós temos as condições piores que eu digo são: nós temos de fechar ao máximo o diafragma. Nós temos uma lente caríssima, mas depois, para termos tudo nítido, temos de fechar ao máximo. Eu costumo brincar, dizer que nós andamos, é como se andássemos na rua de olhos fechados a ver sombras, e andássemos assim durante o dia com um sol espetacular. E nós fazemos isso. Sim. E não existem em fotografia condições tão más de utilização da máquina como nós somos obrigados a fazer. Pronto, então, na realidade, quando eu fecho o diafragma, eu disparo dentro de um gabinete que tem luz e fica tudo escuro, se não tiver flash. Certo. Logo à partida, depois vou para a boca, que é o buraco negro. Então tenho que ter flash, ou tenho que ter iluminadores para iluminar, e aí depois são o tipo de flash, tipo de iluminadores, ou até a forma como nós modelamos a luz, que vai dar depois a imagem mais sexy ou menos sexy, pronto, e umas
São mais difíceis de utilizar, outras menos, claro. Claro. Trouxeste algum equipamento? Perguntava-te se o equipamento que trouxeste, nomeadamente o flash, a lente e o corpo, se para ti, pelo menos o que tu tens, é o pacote base para um fotógrafo ou um médico, neste caso, conseguir fazer boa fotografia. Meteste aí uma coisa importante, que é o pacote base. Assim? Não é? Ok. Este é um Twin Flash. O Twin Flash é um flash, eu diria, mais avançado, mais difícil de utilizar e mais caro. Pronto, Ok, porque existe também o anelar, não é? Exatamente, e esse é que seria introduziria num kit básico. Ok. Porquê? Porque é mais barato e mais fácil de usar. Ok. Tá bem? Qual é que é a diferença entre o twin e o anelar, a nível prático? O anelar, deita uma luz mais difusa, mais e cria próximo mais da sombras, boca. não é? Não, antes pelo contrário. Ok. Ele ilumina como se fosse um ring flash, um ring light. Sim. Tá? Por isso ele não cria sombras nenhumas. Tira as sombras todas. O que, por exemplo, não é tão bom para fazer uma imagem mais tridimensional, para ver sombras, linhas de ângulo, na área da reabilitação e da estética. Por isso o Twin Flash permite de uma forma melhor fazer isso. Mas, por exemplo, o ring flash é ideal uma criança, porque a luz é difícil de entrar com dois flashes tão afastados, e às vezes já viste fotógrafos que usam até uns As softbox, não? não, que usam uns Já sei. ai, agora não me estou a lembrar. Uns brackets, sim, uns a gente chama sim. brackets, que afasta os flashes do centro para dar uma luz mais lateral. Sim. Mas imagina numa criança, a luz não entra sequer, tá? Ou uma cirurgia lá atrás, é mais difícil de Sim, ou entrar. até mesmo alguns adultos com cavidades orais mais pequenas. Então pronto, o ring flash é um flash mais fácil de utilizar, não dá a fotografia tão bonita em minha opinião. Sim. Mas pelo menos comecem a usar qualquer coisa. A começar por aí, não é? Sim. Pronto, depois o Twin Light permite talvez uma luz um pouco mais difusa, certo? Não, o Twin Light permite uma luz mais lateral e dá mais sombras, não é tão difusa. Certo. Tem mais sombras, mais tridimensional. Depois tens uma lente macro. Depois uma lente macro, exatamente. Neste caso em particular usas uma 100mm, é isso? Exatamente. Porque é que utilizas esta lente em particular? Porque é esta lente, por exemplo, relativamente a uma de 60mm, que permite controlar a distância à boca e por isso controlar também a distorção. E então permite que não tenhamos distorção na boca. Okay. A começar, seria por uma boa lente e provavelmente escolherias esta se tivesse de dar aqui uma sugestão. Não, se não querem gastar muito dinheiro, há boas lentes de marcas brancas, ok? Eu aconselho. Mas de 100mm? Depende das marcas, mas pode ser 90, 100, 105mm, depende das marcas, mas à volta dessa distância focal faz com que nós estejamos a uma distância boa para fotografar a boca. Tá? Okay. Eu costumo explicar que nós, para fazermos um retrato, para te fazer um retrato, nós estamos mais ou menos a uma distância de conversação, né? Mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. E é assim que eu conheço. Se eu me aproximasse de ti, tu ias ficar distorcido, porque o nosso olho também distorce. E por isso nós temos de usar lentes, e para a boca é igual, nós temos de usar lentes. Se eu vou observar a tua boca, também tem uma distância, mais ou menos 40 centímetros por aí, em que me iria aproximar para olhar para a tua boca. Sim. Eu não vou olhar para a tua boca a esta distância, então eu não posso fotografar uma coisa a esta distância. Então é isso que nós temos de respeitar. Nós temos de fotografar as coisas na zona onde nós também as analisamos, tá? Então é isso que estas lentes fazem, não distorcem, porque não nos permite, porque nos permite que a gente estejamos a uma boa distância para fotografar. Exato. Depois tens aqui uma Canon, é provavelmente a marca que utilizas mais, Sim, é isso? sim. No corpo, normalmente dizem que o mais importante é a lente, não sei se tu partilhas da mesma opinião. A lente é o mais importante. Sim, e nesse sentido optaste por uma R, estou aqui a ver. Sim, esta é uma R, é uma câmera das primeiras mirrorless full frame que saíram na Canon, não é? Já tem alguns anos, mas serve perfeitamente para o que nós precisamos. Esta já é uma mirrorless, certo. Ou seja, já é uma câmera mais pequena, mais leve, mais compacta. Compacta em fotografia, a gente deixa esse termo para outras máquinas que têm lentes incluídas, mas isto é um corpo que já é mais compacto, certo. Mais pequenino. Sim, mas nesse sentido é mais pequenino. Exatamente, não tem o espelho, então fica mais leve, o que é simpático para os colegas que se queixam do peso, que de facto isto tudo pesa, como é óbvio. Okay. Independentemente de ter uma lente, um flash, um corpo de boa qualidade ou de qualidade inferior, falta depois a experiência, falta o conhecimento que as pessoas procuram também em ti. Qual é que depois é a barreira? O que é que impede as pessoas que tiram o teu curso de depois começarem a aplicar no seu dia-a-dia? Nada as impede. A não ser não praticarem. Sim, não praticarem, exato. Pronto. Mas eu gosto principalmente de trabalhar com equipas. Okay? Os cursos que me dão mais prazer é ir a uma clínica, fazer team building, estar com a equipa e com o diretor clínico delinear um projeto
Formas mais processo. equipas, assistentes e outros recursos ou médicos? Formo mais médicos, Ok. ok? Mas já formei médicos, assistentes, higienistas, responsável do marketing, fotógrafos clínicos, técnicos de prótese. Ok. Todo o tipo de pessoas que trabalham na nossa área ou que vão trabalhar. E é incrível. Hoje em dia tu teres clínicas que já têm um responsável de marketing que enviam para o teu curso para fazerem a fotografia, para aprenderem fotografia. Ou sim, e nos cursos tem todo tipo de pessoas com muita experiência, já fotógrafos profissionais de clínica que querem melhorar, ou pessoas que compraram a máquina na véspera e que nem abriram ainda. Ok? E isso dá-me um gozo bestial, essa mescla, porque na realidade no final vão todos estar ao mesmo nível, e a piada é essa, porque muita gente já faz a fotografia profissional, mas não percebe o que faz, não percebe a causa para aquilo e não percebe como melhorar também, e por isso é esse crescimento que ao longo do curso vai havendo. Ou seja, eu começo sempre nos cursos. Para mim é muito importante uma frase de um fotógrafo norte-americano, e ele diz que nós criamos a fotografia, nós não disparamos uma câmera, não é? Por isso. E isso é que eu ensino nos meus cursos. As pessoas têm de fazer a sua fotografia, não é tirar a fotografia. Isso é a base da fotografia geral que eu trago para a medicina dentária. Ou seja, a primeira fase é tu perceberes os settings, perceberes tudo como é que funciona a máquina, depois mexeres na máquina e aprenderes na brincadeira a fotografia do lifestyle que podes utilizar na tua clínica para fazer fotografias de mais qualidade. Sim. Quando estamos a falar do dia-a-dia clínico. E depois vamos para a fotografia intraoral, perceber que na realidade eu costumo dizer que a fotografia para medicina dentária é fotografia para macacos, porque não é preciso saber muita coisa. Porque na realidade nós estamos a usar a máquina no manual, que é um modo profissional. Sim. Mas porque somos obrigados a meter aquela abertura para fechar tudo. Mas depois não metemos nada. Tanto eu já dei cursos em sítios, imagina, em faculdades, e assim, olha, arranja-nos a máquina para termos mais uma máquina para treinar. Ó doutor, mas depois não mexem nada, porque ninguém sabe pôr os settings. Isto é para mim é ridículo. Nós, médicos dentistas, somos considerados pessoas mais ou menos inteligentes, certo. Não é? Pá, tu estás a fazer uma coisa que não percebes, para mim é um atentado à inteligência. Sim. E por isso, para mim, faz sentido nos cursos explicar tudo, as pessoas perceberem, evoluírem, perceberem porque é que têm a usar aqueles settings de medicina dentária, perceberem porque é que o outro usa 29 de abertura e o outro usa 22. Qual é a diferença? Porque é que tu podes escolher o que tu queres. E depois, na fotografia clínica, todos os detalhes. E são 2 dias normalmente. No segundo dia fazemos fotografia de produto, com alinhadores, com implantes, com modelos, trabalho, o que tu quiseres, que tu podes criar na tua vida clínica, tu poderes fazer. E depois terminamos com retrato, a base do retrato, como iluminar, tipos de fundos, e depois fotografia artística de lábios e cenas com uma modelo e com uma maquilhadora. Pronto, são cursos muito giros. Ok, acredito que sim. Eu puxando aqui um bocadinho agora para a brasa para a minha sardinha, falando um bocadinho também de marketing, que é uma coisa que tu também gostas muito. Das coisas que eu tenho mais assistido ao longo destes últimos, talvez 10 anos, é a dificuldade em perceber, e falámos disso um pouco mais atrás, em perceber a importância da fotografia clínica numa estratégia de marketing digital, porque no final do dia é apresentar um produto, é apresentar aquilo que vocês vendem, vocês médicos dentistas. E o que eu tento também transmitir de alguma forma é que isto é aprender a fazer este tipo de fotografia, ou de fazer a documentação, é um investimento claro na vida destes profissionais. Porque para além daquilo que dizias de poder salvaguardar potenciais problemas que possam encontrar, documentar, prevenir até em algumas circunstâncias, vai ser sempre um investimento, quer para a sua profissão do dia-a-dia, quer para a parte de resultados, de vendas, de crescimento. Sim. E, portanto, é importante cada vez mais nós conseguirmos consciencializar os profissionais médicos, dentistas neste caso, e não só, porque nós também aqui na Constant Circle temos vários clientes de outras áreas, nomeadamente da estética, da parte capilar, e nesse sentido também é muito importante. E até falávamos há pouco tempo e até estávamos a desconstruir alguns sites, lembras-te? E estávamos a ver que grande parte de algumas referências que existem noutras áreas da medicina, até aí a fotografia também não é a melhor. Portanto, isto não é uma lacuna ou não é um problema da medicina dentária. Claro. É um problema generalizado de alguma forma, porque alguém que se forma em medicina nunca pensou, talvez na vida, em ter que se preocupar com fotografia.
E com a imagem, sim. E com a imagem. Eu ainda ouço muito, e tu também, nós não precisamos estar nas redes. Pronto. Sim. Tudo bem, nada contra, mas poderão precisar um dia destes e depois vai ser tarde demais. Eu acho que tem a ver também com uma ambição e objetivos, de certa forma. Claro. Mas é isso, mas a forma como tu estás nas redes e o seu conteúdo tem muito a ver com aquilo que tu procuras e com o teu projeto. Pronto. E há pessoas que não estão, de facto, não estão nas redes. E nós ficamos felizes por isso, não é? Eu fico feliz por isso, porque sei que consigo chegar às pessoas a quem eles não estão a chegar. E é onde está o futuro da população, que são as pessoas mais jovens. Sim. Então, pronto, eu partilhei contigo até, julgo eu, que imagina que dão um curso de fotografia numa clínica e não está nas redes. O tipo de doentes que eles têm são doentes mais velhos. Não têm muitos doentes novos e por isso as coisas têm de mudar, porque não vão garantir daqui a 10 anos que tenham os mesmos doentes, porque os pais iam lá e enquanto pagavam os tratamentos os filhos iam. Exato. Mas chega a dada altura que os filhos estão nas redes e começam a ver outras coisas e por isso não vão, quando começam a pagar, não vão optar por aquele dentista onde o pai vai muitas vezes, onde foi toda a vida até. Claro, porque é ultraconservador, porque não se apresenta, porque não mostra, porque não gera confiança. Tecnologia, não mostra interatividade, não mostra casos clínicos. E muitas vezes esses são bons profissionais. Às vezes, desculpa, Nuno, às vezes eles nem sabem que se faz o tratamento na clínica onde os pais iam. Exato. E é essa a importância de tu mostrares os casos, não é? Daquilo que tu queres vender, como é óbvio. Exato. Pronto. Porque eu acho, e agora falando aqui um bocadinho de marketing e de comunicação, acho que é importante nós tomarmos consciência, e a lei, por isso o Código Deontológico de Dentistas é muito rigoroso ainda nesse aspecto, mas eu acho que é importante nós tomarmos consciência que se a medicina dentária evolui em Portugal, eu, sem dúvida, tiro o chapéu às redes sociais, Facebooks e grupos que existem de médicos dentistas que partilham os seus casos, e aí não é problemática, é uma coisa fechada, mas que partilham os seus casos. A partilha entre colegas desses casos, não é? Leva a que toda a gente cresça em termos de qualidade. Porquê? Porque tens ali uma referência. Eu quero tirar fotografias como este. Eu quero fazer um caso assim. E antigamente como é que era? Como é que a gente via? Como é que se fazia? Estavas fechado no teu gabinete, não aprendias nada. Hoje em dia tu vais às redes sociais e vês um caso e também quer fazer um caso assim, inspiras-te. Vais fazer um curso com ele, tudo bem. Mas é o marketing dele está a funcionar. Mas eu tenho a certeza que os doentes vão ser mais bem tratados. Sem dúvida. E toma uma decisão em consciência, na verdade, porque olhando para 5 clínicas, olhando para todos os casos dessas clínicas, olhando também aquilo que é o trabalho deles a nível tecnológico e técnicas, vai permitir tomar uma decisão muito mais realista do que se calhar olhar para essas 5 clínicas, olhar só para a fachada da clínica e não tirar nenhuma conclusão. Portanto, tanto as redes sociais como o universo digital veio potenciar também estas tomadas de decisão e a importância que elas trazem para quem quer fazer este tipo de tratamentos. E também o conhecimento que os doentes adquirem sobre os tratamentos que podem fazer para melhorar o seu sorriso e a sua vida. Sim. Que antigamente não existia. Não é? Quem é que falava de branqueamento ou de facetas ou, não é? ou de uma reabilitação total sobre implantes e andavas com a prótese por e tirar toda a vida, não é? Eu acho que vai permitir maior transparência em todo o processo de trabalho. E nesse sentido eu acho que não existe nada de negativo em tudo isto. Posso introduzir um tema controverso? Sim, força. Tenho assistido bastante, e tu também, em alguns casos em que alguns colegas teus têm sido contactados pela Ordem, no sentido de retirarem casos clínicos porque estão a mostrar, estão a identificar o paciente, estão a mostrar os olhos, enfim, estão a mostrar a cara na sua totalidade. Qual é que é a tua apreciação de tudo isto? Eu por acaso escrevi um artigo a falar sobre a dar a minha opinião sobre este tema, mas tenho sentido que existe uma angústia de alguns profissionais. Acho que se divide um bocadinho aqui o público e as suas opiniões. Mas como é que tu vês este processo? Divide-se um bocadinho, é assim. Entre aqueles que não fazem e aqueles que fazem, obviamente. Pronto, quem não faz e não tira fotografias, sem dúvida que aplaude. Pronto, porque ainda há velhos do Restelo. E eu todas as opiniões são válidas. Claro. No entanto, nós temos de ter a possibilidade de partilhar aquilo que nós fazemos e que se faz na medicina dentária. Relativamente ao aparecer caras, como dizias, eu não salientava aí os olhos, porque na realidade, em termos vou dizer judiciais, médico-legais, se tu tiveres uma cara e tapares os olhos com uma risquinha preta, na realidade é exatamente igual a tu teres a cara toda. Porquê? Porque a pessoa consegue se identificar. Claro. Ok? Pronto. Por isso os consentimentos são importantes. Agora, se a pessoa deu consentimento para ser identificada, aí não precisas de pôr nada nos olhos. Mas aí é que eu acho que está coisa nos olhos, na realidade a pessoa consegue se identificar na mesma. Por isso é uma pescadinha rabo a boca, não serve para nada.
que é que o código deontológico diz? É que não deves partilhar caras de pessoas onde elas se possam identificar. Mas se ela der autorização, qual é que é o problema? Agora, se ela der autorização, em termos de direito à imagem da pessoa, a pessoa poderia, o médico poderia utilizar a imagem do paciente, correto? Certo. Pronto. Mas o código deontológico, que é o que permite que tu faças isto ou aquilo, na medicina dentária, neste momento proíbe que tu partilhes imagens de pacientes onde eles sejam identificados, mesmo tendo o consentimento informado. Qual é a minha opinião sobre isso? O código deontológico tem que ser atualizado. Pronto, é só isso. E por isso o código deontológico vai ser utilizado. E posso partilhar agora, neste mandato do Miguel Pavão, do nosso atual bastonário, porque as eleições foram há pouco tempo agora neste momento. Acho que é importante haver essa revisão, esse debate, de facto, porque foi muito polémico algumas situações que se criaram, mas já houve um debate, inclusive aberto, com várias opiniões sobre isso, e nitidamente a opinião é de que o código deontológico tem que ser atualizado, porque os principais beneficiados são os pacientes, como é óbvio. Sim. Depois, a literacia em saúde é super importante para os doentes aprenderem o que é que podem ou não fazer nas suas bocas. A partilha de casos é super importante também para os colegas poderem aprender e crescer. A concorrência neste aspecto é boa, porque vai melhorar a qualidade da medicina dentária. Eu considero, não tenho provas, mas eu costumo dizer que eu considero que o que fez a medicina dentária evoluir em termos de qualidade foi a fotografia. Sim. Ok? Pronto. E não existe uma relação direta a que eu possa provar, mas eu sei que em Portugal se fotografa muito e a qualidade da fotografia da medicina dentária é melhor. Tu, com a fotografia, para além daquilo que fazíamos, nós conseguimos aprender mais, corrigir os casos, não é? Aqueles casos em que tu tiras a fotografia final e achas que está espetacular, e eu podia ainda corrigir isto. E por isso vai permitir que tu aprendas mais e que faças cada vez melhor. E por isso é um assunto que para mim não é um assunto neste momento. Okay. Tem que ser corrigido. Ponto. E tu achas que de alguma forma vai haver espaço para essa mudança? Porque o que eu sinto é que acho que regredimos. Isto era um problema, se calhar, há 5 anos atrás no Brasil. A lei já é assim há muito tempo. Eu acho que não regredimos. Foi uma maior eficácia sobre a execução do que já estava no código deontológico. Estás a perceber? Pronto. E por isso levantou esta celeuma, estes problemas, e houve muitos colegas que ficaram, como eu também, não concordo. Sim, eu tenho muitos casos. Eu ensino as pessoas a fazerem fotografia de facto para poderem ter os seus casos e poderem partilhar. Então, se tu tens um paciente que te autoriza porque acredita no teu trabalho, podia ser a minha mãe. Sim. Me autoriza, então, ela autorizou-me, eu não posso partilhar a fotografia da minha mãe, do caso da minha mãe. Não sei se de alguma forma isto vai contra um bocadinho a liberdade de expressão do indivíduo em si. Ou seja, se eu quero muito, tu és meu médico dentista, claro, eu digo, Bruno, eu quero muito, porque eu fiquei super satisfeito com o com o direito caso. à imagem é uma coisa constitucional. Exato. Tu tens o direito à imagem, à tua proteção, à partilha. Se tu, numa declaração, não é, num consentimento, declaras que autorizas a que se use com estes fins, sim, tu, médico dentista, poderias usar e o doente está consciente disso. Qual é o problema? É aí que eu queria chegar, porque quando eu falava em regredir é nesse sentido, parece que... Sim, parece que um código deontológico está a sobrepor a uma Constituição. Exato. E isso não pode acontecer, em minha opinião. Certo. Muito bem, Bruno, obrigado por esta excelente conversa, gostei imenso. Tenho certeza que nós íamos ficar aqui mais um par de horas, mas temos aqui um bocadinho o nosso tempo contado. Bruno, para terminarmos, pessoas que nos tenham ouvido e que tenham interesse em fazer cursos contigo, como é que se podem inscrever? Não sei se tens algum curso já planeado ainda para este ano. Falando um bocadinho sobre o teu calendário. Olha, tenho um curso, por isso este aberto às pessoas em geral, tenho um curso agora em setembro, dia 13 e 14 de setembro, vou ter o próximo curso. Pronto, se quiserem podem ir ao nosso site, lightupstudio.pt, e na secção dos workshops podem ver lá o que é que está disponível. Sim. Ok, muito bem. E também uma pergunta, acho que pode ser importante para quem estiver a ouvir. É preciso já ter equipamento? Ou... Não, não é essencial ter equipamento. Eu prefiro que tenham, mesmo que comprem na altura, estejam a pensar, ou seja, antes eu dou muitas vezes essa consultoria, ou seja, o que é que precisas de comprar? E eu percebo o que é que tu queres fazer e aconselho-te equipamento e as pessoas compram. Como eu te disse, as pessoas já receberam a máquina na véspera e foram para o curso de seguida e compraram com a minha indicação, como é óbvio. Okay. E por isso, é preferível porquê? Porque aproveitam todo o curso para utilizar já a máquina e para perceberem da máquina, melhor. Então saem num nível muito superior. Claro que durante o curso, se não tiverem máquina, também podem fazer, porque há clínicas que têm a máquina e a pessoa não percebe e quer perceber um bocadinho melhor. Bem, eu aconselho que levem a máquina da clínica, se não for a deles. Em termos de telemóvel, também dou cursos para telemóvel, está bem? Para fotografia, medicina dentária com smartphone, mobile dental photography.
Também tenho um curso agendado, mas alguma coisa contactem, alguma dúvida que tenham, está bem? Se precisarem de ajuda em termos de fotografia, podem me contactar. Ok, perfeito. Obrigado mais uma vez, Bruno, foi um gosto imenso. Obrigado a todos também por terem ficado até ao fim. Quero-vos dizer que podem assistir a este episódio e todos os outros a partir do nosso canal de YouTube e também no Spotify. Vemo-nos em breve. Obrigado.